E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. Sexta-feira agitadíssima lá na Barra Funda. Sexta-feira de reunião, onde Lucas e Caleri descascaram o abacaxi. Lá na reunião, lá somente com elenco, sem comissão técnica, sem nada. Só os jogadores e também tudo sobre Fernando Diniz. No São Paulo, o nome ganhou força aí nas últimas horas. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, meta de 20 mil inscritos, estamos quase chegando, se inscreva aí e dê essa força para esse jovem São Paulino aqui. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, você sabe, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito do atual momento do São Paulo. E o que você acha? Acha que o Fernando Diniz seria um bom nome para substituir Luiz Ubeldia? Comenta aí a sua opinião. Crédito eleitorais, deixa a descrição, se mais informação já sabe. Simbora pro vídeo. Tá a situação do Zubeldia, hein, no tricolor. Olá, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Situação do Zubeldia é complicada porque esse é o pior momento dele no cargo de técnico do São Paulo desde que ele chegou no ano passado. Não há ainda uma confirmação, a gente sabe que rumores acontecem, rumores de outros técnicos que estão sendo falados aqui e acolá, preferência por um ou por outro, mas nesse momento o Zubeldia é o técnico do São Paulo e até a finalização do Campeonato Paulista assim seguirá sendo. Por isso que esses dois próximos jogos com o São Bernardo no domingo e também o das quartas de final, porque o São Paulo já está classificado antecipadamente e vai enfrentar o Novo Horizontino, são decisivos, ganharam contornos decisivos por conta desse momento de São Paulo. São 5 jogos seguidos sem vencer, apenas 3 pontos conquistados de 15 possíveis, 2 derrotas, 3 empates, um deles contra o Palmeiras, que inclusive foi um jogo em que o São Paulo acabou se saindo melhor estrategicamente, mas não venceu. Então, a última derrota contra a Ponte Preta, na quarta-feira no Morumbi, deu um basta nessa situação, é meio que assim, agora sim, São Paulo tem que ir para as quartas de final e vencer, tem que passar de fase e até lá, até pelo menos a finalização do estadual, Zubeldia continua como técnico do São Paulo. Os jogadores, por exemplo, ali nas palavras de Lucas e Caleri, que passaram na zona mista depois da derrota para Macaca, demonstraram seu apoio ao técnico abertamente ali, mas não há um respaldo tão grande assim da diretoria como já houve em outros momentos passados em que o São Paulo passou por algumas situações parecidas ali. Agora, os jogadores, em informações divulgadas pelo Globoesporte.com, também se reuniram para dar um basta nessa má fase do São Paulo. A última vitória foi o 4-1 sobre o Mirassol no Morumbi, depois foi essa sequência de 5 jogos sem vencer. Os jogadores se reuniram depois da derrota para Macaca e também ontem aqui na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda e conversaram ali para tentar encontrar soluções para voltar a vencer, tanto no domingo quanto nas quartas de final. Últimas informações são que amanhã o São Paulo então finaliza essa preparação para enfrentar o São Bernardo. No domingo, o técnico Zubeldia, que volta de suspensão, não poderá contar com o Ferreirinha, nem com o Juan, nem com o Rodriguinho, que estão aí tratando de lesões, e também o Alisson, que deve seguir preservado. Por outro lado, o Zubeldia precisa prestar atenção, porque 6 jogadores estão pendurados. Rafael, Sabino, Alan Franco, Caleri, André Silva, aí precisam tomar cuidado para não serem amarelados e ficarem de fora das quartas. Tá certo, Mi? Volto com vocês. Muito obrigada, Má. Situação do Zubeldia, situação do São Paulo. O Zubeldia precisa que o São Paulo chegue aí pelo menos à final para ter um respiro, né? Precisa. Então não tá nada muito fácil. Começou tão bem e aí começou a dar umas osciladas. O que aconteceu, Bazé? Os bastidores do São Paulo estão fervendo, né? Já começam a haver articulações para as eleições presidenciais que acontecem no ano que vem. E nisso... Quando? No ano que vem? No ano que vem. E aí as parcerias que o Júlio Casares tem, em tese, já estão começando a ficar enfraquecidas. E aí é diretor que antes era aliado, agora não é mais. Ele não vai ele pode se reeleger? Não pode mais. E isso tem aumentado ainda mais essas disputas nos bastidores. Eu ainda creio que esse tipo de coisa não chega no futebol. Mas é fato que a pressão dos conselheiros existe e ela é grande. Só que aí eu pergunto, vai demitir o Zubeldia? E por quem? Vai por quem? E outra, será que é justo demitir o Zubeldia com essa curta pré-temporada, jogos a cada 3 dias, o time não tem tempo para treinar
tem que se preparar ao longo de uma competição em que a torcida e a imprensa vão cobrar bons resultados e vão cobrar título. Não importa se você tem 2, 3 ou 10 dias para treinar com o elenco. E o Zubeldia, ele já chegou ao São Paulo sabendo disso. É o primeiro campeonato paulista que ele disputa? Mas ele viu o quão difícil era o calendário do futebol brasileiro já no ano passado, mesmo não tendo disputado o Campeonato Paulista. Então ele tem que lidar com isso e ele precisa entregar resultados melhores, até porque o elenco que ele tem em mãos nessa temporada é melhor que o elenco do ano passado. Se o São Paulo sofreu uma eliminação precoce, por exemplo, cair nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, eu não tenho dúvida alguma que o Zubeldia vai cair. E aí falam-se de Fernando Diniz, fala-se de Renato Gaúcho. Eu acredito que a melhor opção para o São Paulo, se o Zubeldia sair, é o Renato Gaúcho. Sem dúvida alguma. Ele tá na praia, né? Só que o Renato Gaúcho é um profissional caro. Será que o Júlio Casares vai liberar o orçamento para a contratação de um treinador desse calibre? Será? Não sei. Será que ele dá liga também no São Paulo? Mas são nomes que estão no mercado. O Tite está no mercado também, de repente. Por que não? É um nome. Mais o Renato. Um nome também de peso. Caro, também caro. Claro, tudo é caro. Tudo é caro. Se você quer trazer coisa boa, é caro. Isso serve para qualquer time. Se você quiser trazer barato, você vai correr um risco muito grande de não dar certo. E o Zubeldia está correndo um sério risco de cair. Ainda mais se ele não conseguir ser primeiro do grupo, porque se o São Paulo perder para o São Bernardo e o Novo Horizontino ganhar do Botafogo, que vai só cumprir tabela, Botafogo não cai mais e nem tem chance de classificar. Então vai jogar tranquilo. Se o Novo Horizontino ganha do Botafogo e o São Paulo perde para o São Bernardo, que é muito possível, o Novo Horizontino fica em primeiro e o jogo das quartas vai ser em Novo Horizonte. Isso já vai aumentar a pressão muito para cima do Zubeldia. Muito. Bom, o Silvestre fecha agora. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Grande abraço. Um beijo na Mari. Um abraço no Mar e um abraço todo especial hoje para o Jailson, que faz aniversário. Um grande abraço aqui à distância. Se sinta cumprimentado. Felicidade, Jailson. Bem, eu pensei em alguns velhos toques aqui, né? No automobilismo, Emerson Fittipaldi, de técnicos, Zagallo e Tele Santana, pelo amor de Deus, né? Velhos tops, né? Mas deixa eu falar do São Paulo. É o seguinte. Ontem rolou uma reunião aqui entre os jogadores, tá? Sem membros da comissão técnica, sem direção, sem nada. Tudo devido à repercussão das declarações do Lucas Moura, do Caleri na zona mista e do Oscar no gramado após a derrota para a Ponte Preta. Uma cobrança geral. São Paulo está com 5 partidas sem vencer, 1 vitória em 7 jogos. E os jogadores entendem que eles têm parte de culpa nisso e por isso se reuniram. Não sei se dá para chamar de lavagem de roupa suja, mas houve uma cobrança geral de um com o outro para que essa situação mude. Para começar a mudar, o jogo é o São Bernardo no final de semana. Esse jogo já não tem interesse nenhum na rivalidade de São Paulo e Palmeiras, que o São Bernardo já não é mais alcançado pelo Palmeiras. Então, não existe rivalidade que possa impedir de colocar titulares em campo ou colocar um time alternativo. Os problemas são próprios do São Paulo. São Paulo briga para ser primeiro colocado. Se vencer, será o primeiro, joga no Morumbi às quartas. Se empatar ou perder, tem que torcer por um empate ou derrota do Novo Horizontino, que joga a última contra o Botafogo. Então essas são as circunstâncias. E tem o problema dos pendurados. Vale a pena arriscar 6 jogadores pendurados, 4 titulares? Rafael, Alan Franco, Enzo Dias e Caleri, além de André Silva e Sabino, que são reservas imediatos. Tudo isso será definido no treinamento de amanhã. Hoje rolou um treino, acabou agora há pouco. Amanhã tem um último treino para que o time seja escalado e definido. Tô apostando que quem tá pendurado não joga. Até porque tem Jandrei por gol, tem o Wendel para lateral, Cédric para outra. Enfim, existem opções para não escalar esses 6. No máximo, deixá-los no banco. Mas vamos aguardar a decisão do Zubeldia para a montagem do time. O Alisson segue fora, Ferreirinha e Luiz Gustavo também. E é um São Paulo que está tentando sair da crise em meio às vésperas de uma fase decisiva do Campeonato Paulista. Bruno Mari. Boa, Edu, obrigado, viu? Tem toda essa questão envolvendo o São Paulo, então, de 5 partidas sem vitória, mas já classificado para a próxima fase. Paulo passa, não com o seu presidente falando, mas extraoficialmente, é que o direito de imagem atrasado de janeiro será pago até dia 28. Vamos ver, hein, Massa, até o fechamento da janela. Vamos ver, para não completar mais um mês devendo. E o prêmio de classificação para a Libertadores já era, mas será parcelado, linkado às parcelas da venda de William Gomes, né? E para entender, então o Porto paga X em fevereiro, cai um pouquinho lá, vai um pouco para a premiação. Paga em março, vai um pouco para a premiação e assim por diante.
Porque o Porto também não paga à vista, não, porque não tem dinheiro para pagar à vista o Porto. Mas a questão aí é que a gente tenta explicar, Vessa, essa questão econômica, e depois a gente vai para o Zubeldia. Só o Casares é capaz de explicar, só ele, o modo que o São Paulo está operando literalmente em 2025 sem poder recorrer a empréstimos. Aquela coisa que a gente falou das travas do FIDIC. Só ele é capaz de explicar. Eu não sou, nenhum setorista o treinador muito menos, nem o Carlos Belmonte, diretor de futebol, nem o Muricy, só o Júlio Casares e a parceira do FIDIC a Galápagos, podem explicar como o São Paulo será governado nos próximos meses, né, em termos econômicos. Mas aí, enquanto ele está sumido, o time está jogando mal, não ganha uma, e vai jogar lá contra o São Bernardo, que é um bom time, precisando ganhar para não depender do Novo Horizontino, né, que vai jogar contra o Botafogo fora. Você também tem essa impressão, Vessa, se o São Paulo não se classificado está, se não passar do Novo Horizontino, como aconteceu nos 2 últimos anos, vai sobrar para o técnico, como aconteceu com o Carpini, como aconteceu com o Rogério, exatamente nessa mesma época do ano? Aliás, você quando falou as diferenças de São Paulo e Palmeiras, essa parte financeira também né? Que Essa é a maior, né, cara? É a maior, né? Exatamente. Porque as coisas estão em dia lá do outro lado do muro e desse lado do muro não estão. O Casares, vocês tinham dito, e eu concordei muito, né? Eu sei que tinha o lance da grama sintética para ser falado, mas talvez não era o Lucas para dar entrevista, não era o Caleri, era a diretoria para falar depois do jogo lá no Morumbi, ou pelo menos convocar para o dia depois lá no CT, se fosse o caso, ali, leva a imprensa, assiste o final do treino e eu falo depois com jornalistas. Talvez poderia ser para falar o que seria a profissionalização da dívida, né? Que é aquela frase bonita que até hoje eu não entendi, mas agora está mais claro que o Arnaldo disse, né? É uma profissionalização, é tirar do nome dele todos os empréstimos e tal, e aí ficar para o próprio clube, seja pelo FIDIC ou não, mas em nome do clube, não em nome dele, ou fazer esses aportes todos via o fundo e não via o próprio presidente. Só que é o que você falou, o campo ele tem o poder de acalmar e tem o poder de colocar mais fogo na lenha. Então, isso acontece. Você vê o caso do Corinthians. Todas as músicas, as idas às comunidades do Memphis nunca incomodou. Bastou a vergonha lá na Venezuela, o torcedor já começou, mas é muita música, muita ida na comunidade. Teve o pôquer ontem na madrugada com o Neymar, desse jeito não dá, tal. Enfim, o campo realmente ele acalma, ou o resultado sempre vai ser muito soberano nessa hora, e para quem não ganha 5 jogos, é muito complicado. Acho que o Caleri chega a falar, mas contra o Mirassol, ninguém falou isso, porque ele quis dizer o quê? A gente já estava com essa pendência, os caras já estavam devendo para a gente, e metemos 4 no Mirassol, metemos 3 no Corinthians. É um argumento que você até entende, o jogador tem razão, mas tudo aumenta quando você não está bem no campo. E esse lance, jogo único, time do interior, fora de casa, caso o São Paulo tenha que definir, contra um dos melhores times do campeonato, é pedir para arrumar para a cabeça. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vai aumentar ainda mais. Você já tem 5 jogos sem vencer, você não vai ser só simplesmente a possibilidade do 6º no final de semana e do 7º ser um quarto. Não. Vai ser a eliminação. E se pode ganhar agora no final de semana, pode quebrar essa sequência. Se você cair no jogo único para o time do interior, vem confusão. Como veio lá atrás com o Penapolense, com o Novo Horizontino mesmo, enfim. Todas essas últimas eliminações, várias delas, aquele time do Mirassol, que foi montado por WhatsApp, que o São Paulo também cai no Morumbi, e depois virou uma tiração de sarro. Não adianta. Time grande, perdeu nas quartas de final, jogo único, a confusão está praticamente certa. E aí vai respingar em alguém. A gente sabe que normalmente o treinador ele vai sofrer mais com isso.
mas eu acho que cabe aos jogadores também colocar um pouquinho de água nessa fervura aí, conseguindo bons resultados, porque senão tudo vai aumentar no extracampo de São Paulo, não tenho dúvida disso. Você deu o gancho que eu precisava. Citei a Joana de Assis, minha companheira querida, com a informação das dívidas do São Paulo, né? Com o elenco. E ela também deu a informação há pouco que, lembrando de São Paulo e Mirassol do WhatsApp, o nome de Fernando Diniz seria um nome forte nos bastidores para eventual troca de Luiz Ubeldia. É aí, meu velho, aí eu conhecendo... Sabe aquela coisa que o Massini falou de clube dividido? Eu conhecendo um pouco lá a turma, o clube talvez ele não consiga entrar no centro de treinamento se for anunciado como técnico do São Paulo, né? Tem umas questões, não será... Porque tem essa situação, eu estou brincando, mas tem muita resistência à torcida do São Paulo ao Fernando Diniz, talvez mais do que ao Tite, talvez mais do que o Luxemburgo, talvez mais do que o Filipão, né? Que são nomes ligados a... Só estou falando que são nomes ligados a rivais, né? Sucesso em clubes rivais, né? Essa situação de você não ter um nome como você tinha o Dorival, como você tinha o Rogério, e até o Zubeldia no ano passado no mercado, um nome óbvio, dificulta também essa ideia que o Massini considera esdrúxula de trocar o treinador, gastar mais e tudo mais e tudo mais. Agora, o Fernando Diniz, ele pode dizer o que for, mas ele continua cotado em clubes grandes, o São Paulo é mais um deles, mesmo tendo feito trabalhos horrorosos recentemente, né? E ele tem esse dom, né, de você entender que talvez ele consiga fazer o que fez no Fluminense. Lembrando que no São Paulo ele teve um momento muito bom e momentos muito ruins. E foi essa diretoria que demitiu o Fernando Diniz. Ela entrou e demitiu o Fernando Diniz na reta final do Brasileiro, né? Colocando ali o Visoli como interino e depois contratou o Crespo para o Campeonato Paulista. Olha, rapaz, o chat está aqui, ó. Cigano, se vier Diniz é Série B 100%. Vai lá. Mas por outro lado... Ele não Bruno, pegou um amigo aqui que certo? Teve um amigo aqui que engasgou, ele estava almoçando, quase matamos o rapaz. Por outro lado, Bruno Cofani, Fernando Diniz teve trabalho melhor que o Zubeldia. É difícil comparar o trabalho do Fernando Diniz com qualquer outro técnico do São Paulo por várias questões, sobretudo a pandemia, né? Então é um trabalho... O Mirassol do WhatsApp foi por causa da pandemia, foi o jogo da volta da pandemia. Então ele teve ótimos momentos sem torcida, com torcida não foi tão bem, enfim, diversas situações. Teve 18 meses de trabalho, né? Não foi um técnico que ficou pouco tempo no São Paulo, mas ele vai dividir opiniões. O Católico Palestrino, se fosse outro grupo, classificaria, sim, e Ponte Preta e São Bernardo mais ainda. Já fazem 4 grupos para 4 grandes passarem. É vexatória, ele falou vexaminosa, essa desculpa de não classificar. Mas que tá, ninguém está dando essa desculpa se o Palmeiras não se classificar. O regulamento sempre foi assim e sempre teve essas distorções, né? O grupo que o Abel entrou nessa na rodada passada, lembra? Então, lembro. Você já tinha avisado. O Católico está correto, entendeu? Agora, você me permite falar um pouquinho do São Paulo? Claro, evidente, eu quero te ouvir. Vamos olhar para trás-mente, porque não é possível que as pessoas só olhem para o momento. Pro Momenzi, como diria Nicolinha Ratchop. O cara chega, não montou o elenco do ano passado. Não foi ele que montou, tá? Então ele pegou, botou uma argamassa ali, tapou um buraco aqui, pendurou um quadro ali. Os jogadores perderam pênalti, ele foi eliminado da Libertadores. Certo? Cristo contra, até então, o melhor time do Brasil, que era o Botafogo. Então, o duelo São Paulo e Botafogo foi de primeiro nível altíssimo, graças ao trabalho de um cara que chegou barato, ele ganha bem, mas é barato se você for comparar com o que a gente vê por aí, né? Não enche o saco, não fica insistindo com o jogador, faz o que tem de melhor com o que tem na mão, né? Ele não tinha Alisson e não tinha Pablo Maia.
Caramba, será que você não consegue entender isso? Porque, mas isso é passado, Márcio. Passado nada. Isso é construção do trabalho do cara. Aí, pronto, beleza. Fecha o ano, o time caiu no final do ano, né? Classificado em 6º lugar, Libertadores de novo. Começa o ano, ele vai ver o Mickey. Ele não tem gerência sobre isso. Volta, atrapalha tudo, não foi culpa do São Paulo. O calendário mudou, São Paulo já tinha o compromisso dele, aí ele joga sábado, terça, quinta e domingo. E o time vai mal, o time cai, tá mal. Ele comete erros, cometeu sim contra o Santos, Oscar de segundo volante. De novo, agora no último jogo, Oscar de segundo volante, não vai funcionar. Não que ele não cometa erros, mas olha a situação do São Paulo, fazendo o carnê para pagar os caras. E aí, a solução é você mandar o treinador embora. Parem para pensar se isso é plausível, gente. O Zubeldia tem 1 milhão de técnicos melhores que eles no mundo, como tem 1.726.000 treinadores melhores que o Abel, que o Ramon Dias, que qualquer outro. Sempre tem. Sempre tem. Você vai buscar. Mas na situação em que está o São Paulo, vocês sabem que eu gosto muito da pessoa do Fernando Diniz. Acho que ele é um baita de um cara corajoso. Acho que ele tem um modelo, um ambiente todo viciado, né? Que é o modelo cartesiano, 2 mais 2 são 4 para ele. As coisas são mais relativas. Existe um relativismo na forma como o Diniz pensa o futebol e a vida. Eu não quero isso para o meu clube, tá? Sociedade, não para a sociedade, a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Eu não gostaria de ter o Diniz como técnico do Palmeiras, mas acho que ele deveria ter sido mantido na seleção brasileira, porque aí é um modelo nosso para tentar fazer alguma coisa diferente. Agora, trocar o treinador pelo Fernando Diniz no dia 21 de fevereiro, tendo jogos na sequência, uma semana só, que é a data FIFA entre a final e a outra final, se o São Paulo for para a final, e depois começa tudo de novo, não aprenderam a lição com o Cruzeiro? Claro. Não é possível, Arnaldo. Então, eu acho que, ainda, além de tudo, tem uma questão que por que interessa, por um ano de dificuldade financeira, o Zubeldia, ele fez um campeonato brasileiro sem sustos para o São Paulo, né? O Diniz normalmente faz campeonatos brasileiros com muitos sustos, né? Ele teve um ou outro bom campeonato brasileiro, o do São Paulo, que ele definhou no final. Mas vamos lembrar, a gente fez até essa arte outro dia lá no G4, o aproveitamento dele como técnico do Fluminense e do Cruzeiro nos últimos trabalhos era o pior aproveitamento, pior que o Atlético Goianiense, o último colocado do campeonato. Ele tem dificuldade. A última impressão que fica, as pessoas estão enlouquecidas com qualquer possibilidade de isso. Não tem como negar que as pessoas estão certas. O cara tem 10% de aproveitamento, gente. Pois é, gente. É isso, o que o Rafael está falando. Ia rebaixar o Fluminense se continuasse lá. E o Fluminense ama, o cara é técnico campeão da Libertadores. Fala, se eu não trocar, eu caio. Né? De novo, o Campeonato Brasileiro desse ano e o São Paulo está na contramão dos outros, não será simples. Me parece um devaneio pensar numa alternativa como o Fernando Diniz num momento desse. Não faz o menor sentido. Enfim, a direção do São Paulo, o presidente sumiu, não se pronuncia, e aí começa a surgir uma coisinha dali, coisa dali. Uma outra coisa importante em relação à comissão técnica, né? A gente fala o Massa falou, o Zubeldia não é tão caro, né? Ele não é um técnico tão caro mesmo, para os padrões que a gente tem, né, hoje no futebol brasileiro. Ele tem uma comissão grande, né? O São Paulo não tem uma comissão fixa grande, então provavelmente quem viesse traria. E tem uma coisa curiosa: o Zubeldia, normalmente é assim, né? Quando vem um técnico estrangeiro, vem com parte na comissão, e o Abel também é assim, e o clube normalmente paga o salário para a comissão, um X para o técnico e, né, os menos X para os auxiliares. O Zubeldia é um técnico muito diferente, a informação que eu tive, de todos que passaram pelo São Paulo. Pode ser o Dorival, o Rogério, o Diniz.
ele ganha praticamente a mesma coisa que os auxiliares. Ele divide o bolo, como se a gente chegasse no G4. É uma dica para o Tirone, viu, Tirone? Volta, Tirone. Você divide o seu salário, você pega o salário do G4 e divide por nós 4 igualmente, né? Não é isso? Estamos mais ou feitos, menos hein? esse Nós princípio. 3 vamos ficar bonito, hein? Ó, caramba. Esse tipo de atitude, essas coisas, estou dizendo, elas parecem bobagens, mas elas criam na relação do dia a dia, nos que eu acompanho, inclusive nos jogadores, uma adesão grande, se é que vocês me entendem. Além de tudo, ele não delega, ele não entrega pescoço de ninguém, nem da direção, de ninguém e de nenhum jogador. Então, para trocar técnico, muitas vezes tem aquela coisa lá, perdeu o vestiário, perdeu o ambiente. Não é o caso, né? Já aconteceu com o Rogério, a gente disse, ali não tinha como, o cara quase bateu no jogador, né, no Marcos Paulo, né? Ali acabou o trabalho do Rogério naquele dia, né? Então, assim, para fazer uma troca nesse momento, eu acho que o São Paulo, essa é a minha opinião, eu acho que o São Paulo precisa ter muita convicção que não dá para tirar mais nada e muita convicção em quem vem no lugar. E me parece que não há convicção nem no primeiro momento e nem no segundo momento. É a minha e esse sumiço do Casares é preocupante, né? Exatamente. Né? É muito preocupante. Acho que me preocupa demais o sumiço do presidente de São Paulo, que gosta e tem direito até, né? Ele tem um estilo e ele tem direito de ser assim, não é nada a ver. Mas esse sumiço dele é... Não, terminei. Fala, Vessa, pode falar. Não, já terminei, Vessa, pode ir. Não, eu só ia falar que eu não lembro qual foi o personagem, mas contando nesses podcasts, ele fala assim, eu estava no CT, quando eu vi que os dirigentes começaram a não ficar mais tão encostado em mim, não sentavam do lado do meu ônibus, eu vi que a minha situação estava ficando complicada. Ele sentia o afastamento aos pouquinhos no CT, ele falou, acho que a minha batata está assando, esse sumiço aí do Casares, sem vir a público, bancar o cara e tal, é meio ficar de olho nisso mesmo. Agora, vou aproveitar a pergunta do Roberto Amerio Júnior, nosso corintiano, que ele sugere Abel no Timão, Zuba no Palmeiras e Ramon Dias no São Paulo. Você quer me ferrar, né, garotinho? Garoto, quer me ferrar. Olha o Márcio. Sacanagem. Né? Ô, Vessa, aproveita. Eu fico imaginando, peraí, calma. Quero que você deixe a sua opinião. O que você achou do nome que surgiu nas últimas horas do Fernando Diniz, nome que foi, se eu não me engano, colocado na imprensa aí pela repórter da Sport TV e depois divulgado aí pelo Flávio Prado da Jovem Pan Esportes. E sinceramente nós temos que separar a pessoa Fernando Diniz do técnico Fernando Diniz. Não tem como negar que o São Paulo do Fernando Diniz dos últimos anos foi o São Paulo que jogou mais bonito. E se você vier aqui e falar, não foi, não sei o quê. Cara, você tá com a memória muito curta. O São Paulo do Diniz foi o São Paulo que efetuou o futebol mais bonito dos últimos anos. O grande problema é o tempo que você leva para alcançar aquele futebol que o São Paulo alcançou e principalmente a perca do vestiário. O São Paulo era para ter sido campeão aquele ano do Campeonato Brasileiro. Só não foi porque o Fernando Diniz, com todo no auge da sua arrogância por ser o técnico do líder do Campeonato Brasileiro, humilhou ou tentou humilhar o Tietê. E ali naquele elenco, cara, é muito difícil, naquele time principalmente, é muito difícil você fazer algo do jeito que o Fernando Diniz fez e não perder o vestiário. Mas não tem como negar que o São Paulo do Diniz foi um bom São Paulo. Teve momentos ruins, teve eliminação pro Mirassol do WhatsApp, derrota pro Binacional, derrota pro Internacional, mas também teve ótimos momentos. Goleada em cima do Botafogo, goleada em cima do Flamengo, goleada em cima do Santos, vitória contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, 2-0. E principalmente jogando bonito. Eu sei, aqui eu não tô defendendo o Fernando Diniz, beleza? Eu só tô dando dados e refrescando um pouco a memória de vocês. Eu sei que é legal
você ser campeão do modo que o São Paulo foi com o Dorival. Você tá jogando sempre do limite, seus jogadores saírem extenuados dentro de campo, você ganhar de 1-0, ganhar de 2-1, empatar, passar nos pênaltis e na força do ódio e ser campeão. Isso é muito legal. Porém, você ser campeão jogando bonito, isso te passa um ar de que o seu time é realmente o melhor, como o Botafogo fez, como o Palmeiras fez, como o Flamengo fez. Eu, particularmente, gosto de um time que joga um futebol bem jogado. Mas aqui, longe de eu querer a volta do Fernando Diniz. Por quê? Porque o Fernando Diniz chegando agora, ele ia ter sim um ótimo plantel e provavelmente o melhor plantel que ele já pegou nas mãos. A grande questão é o tempo que você demora para implementar as ideias do Fernando Diniz. Esse para mim é o principal problema. Eu sei que muito torcedor deve ter ódio do Fernando Diniz por N motivos, mas é como eu disse, se você separar a pessoa Fernando Diniz do treinador Fernando Diniz, você chega a um senso de que realmente a pessoa do Fernando Diniz é uma pessoa difícil de lidar. Mas o treinador Fernando Diniz, ele é um bom treinador, ele tem boas ideias. A grande questão é o tempo que essas ideias levam para serem implementadas. Você tem que ter um elenco que esteja fechado, e esse elenco do São Paulo tem. Um elenco de qualidade, esse elenco do São Paulo tem. E você precisa de tempo de trabalho. E toda a pré-temporada já foi feita pelo Zubeldia. Então, para mim, sinceramente, não seria o momento de trazer o Fernando Diniz. Por mais que eu ache que o futebol dele, para esse time, encaixaria. Um time técnico que fica com a bola, que envolve seu adversário de maneira técnica, seria um futebol interessante de se ver, mas não gostaria do Fernando Diniz agora por tempo de trabalho. O São Paulo provavelmente jogaria a Libertadores no lixo, o Paulistão que já tá acabando no lixo, e seria um time que talvez só daria resultados no final do ano, um time que estaria talvez pronto para competir de verdade, como aquele São Paulo do Diniz competiu só no ano que vem. E não dá para você perder mais um ano. Esse para mim é o principal ponto para mim não trazer o Fernando Diniz, por mais que eu ache ele um bom treinador de boas ideias, mas que seja uma pessoa difícil de lidar. Hoje a reunião que teve no CT foi uma reunião bem pesada, não participaram comissão técnica, não participaram diretoria, foi só os jogadores e Lucas, Caleri e Oscar, por mais que o Oscar chegou agora, mas esses três caras tomaram a frente e, vamos dizer, cobraram o elenco do São Paulo, exigindo mudança de postura. É como eu disse para vocês há uns vídeos atrás, eu não acho que o salário atrasado tá fazendo o Caleri correr menos, o Lucas correr menos, o Alan Franco correr menos. Esses caras, eles honram a camisa, principalmente porque eles sabem o que significa o São Paulo Futebol Clube. Mas você acha que o Igor Vinícius vai correr a mesma coisa? Que o Luciano vai correr a mesma coisa? Que o lateral esquerdo lá, o Enzo Dias, que chegou agora, vai correr a mesma coisa? Que Alisson e Pablo Maia vão correr a mesma coisa? Por mais que algum desses caras tenham identificação, tenham criado uma identificação com o clube, cara, eles não vão dar vida pelo São Paulo como o Caleri e como o Lucas fazem. Não vão. Isso sim afeta esses caras. Com certeza afeta esses caras. E é isso que o Lucas, o Oscar e o Caleri estão cobrando. Os caras estão no maior clube do Brasil. Tá passando por problemas? Tá. Mas esses problemas financeiros do São Paulo só vão durar até o meio do ano. Mês 6, no meio do ano, acaba essa bagunça. Porque as travas do FIDIC, elas são até... Como eu vou explicar isso? As travas do FIDIC, elas são mais rígidas até o fundo aportar os 250 milhões, até o meio do ano. No meio do ano, o fundo vai ter aportado os 250 milhões e o São Paulo vai começar a ter um maior fluxo de caixa.
E aí vai acabar esses problemas que as travas do FIDIC fizeram do começo do ano até o meio do ano. Então, cara, o São Paulo vai ter que se virar, vai ter que dar um jeito. Eu espero que essa reunião tenha sido proveitosa e que os jogadores tenham tomado vergonha na cara, porque eles têm que saber onde é que eles estão, eles têm que saber a instituição que eles estão representando. E eu espero que o São Paulo mesmo... Falando rapidamente aqui sobre o Zubeldia, eu sei que muita gente também odeia o Zubeldia, acha ele um técnico fraquíssimo, medíocre. Eu não acho o Zubeldia um técnico extremamente fraco. O time do ano passado demonstrou que ele consegue fazer um time competitivo, um time que tem boas ideias e bons valores. A grande questão é que o São Paulo do ano passado e o São Paulo desse ano são São Paulos diferentes. E ele não pode tentar implementar aquele mesmo estilo de jogo nesse time. Naquele time você tinha um Rato para correr, você tinha o Michel Araújo para correr, você tinha um Nestor para correr. Você tinha um time diferente, você tinha o Bobadilha e o Luiz Gustavo, são jogadores de características diferentes. Você não tinha um meia de criação. Era um São Paulo diferente. Esse ano você tem um bom lateral esquerdo, você tem a chegada de um bom lateral direito, você tem a volta dos dois volantes principais do São Paulo. Você tem jogadores rápidos como o Ferreirinha que se recuperaram, tem o Rian Francisco. Não são as mesmas peças, são características diferentes. E você, ou no caso o Zubeldia, ele não pode tentar implementar aquele estilo de jogo nesse São Paulo, porque não vai dar certo. Principalmente quando os quatro estiverem em campo, Oscar, Lucas, Calera e Luciano. Não dá para esses caras marcarem pressão. Não dá. Esses caras não têm o mesmo fôlego de Wellington Rato, Michel Araújo, de Nestor. Esses caras têm que ser um time que fique mais com a bola, que quando estiver sem a bola, recue para marcar em linha média-baixa e deixe os laterais e os volantes darem os botes para tentar recuperar essa bola e aí começar a construção. Talvez um time com menos um meia e um cara de beirada para jogar em contra-ataque. São características diferentes. E eu espero que o Zubeldia entenda e comece a montar esse time de maneira mais proveitosa. Deixa sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!